Amado Padre Luiz, que me dá a alegria de concelebrar comigo esta Santa Missa. Amados radiovintes da Rádio Imaculada e internautas que nos seguem. Amados irmãos e irmãs em Cristo, iniciamos hoje o tempo sagrado da Quaresma, um caminho de 40 dias que nos prepara para a celebração do mistério pascal de nossa fé, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A liturgia da palavra deste dia nos oferece um roteiro seguro para bem viver este tempo de conversão, de oração, de jejum e de esmola. O profeta Joel nos conclama com urgência: rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor, vosso Deus. Este é um chamado a uma conversão que não seja fechada, não uma penitência meramente externa, mas uma transformação profunda que brota do mais íntimo do nosso ser católico. O Evangelho de Mateus aprofunda esse ensinamento advertindo-nos contra a hipocrisia. Jesus nos pede para praticar a justiça, a esmola, o jejum e a oração. Não para sermos vistos e elogiados pelos homens, mas no segredo, sob o olhar do Pai que vê tudo o que está oculto. A Quaresma, portanto, não é um teatro de piedade, mas uma oportunidade sincera de reordenar nossa vida para Deus, de purificar nossas intenções e de nos reconciliarmos com Ele, como nos suplica o apóstolo Paulo. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Será um tempo de confissões, de arrependimento, de buscar a paz com aqueles com quem não estamos bem, de reconciliar dentro das famílias. É um tempo maravilhoso, o tempo da Quaresma. Contudo, meus irmãos, não podemos entrar neste tempo de conversão ignorando o mundo que nos cerca. Ser cristão é ter os pés na terra e o coração no céu. E a terra em que pisamos, nosso amado Brasil, clama por uma voz profética. O profeta não é aquele que prevê o futuro, mas aquele que interpreta o presente à luz da palavra de Deus e tem a coragem de denunciar o pecado e anunciar a verdade, mesmo que isso lhe custe a aceitação do mundo. Hoje, no início da Quaresma 2026, somos chamados a exercer esse profetismo. Com profunda dor em nosso coração de pastores e de fiéis, vimos mais uma vez a fé cristã ser escarnecida e vilipendiada durante as festividades do Carnaval, especialmente no desfile da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Sob o pretexto de arte e liberdade de expressão, assistimos a um ataque deliberado aos valores mais sagrados para nós, com um deboche particular dirigido à família tradicional, à família conservadora, pilar da sociedade e santuário da vida. Uma crítica também azeda ao produtor do campo, que abastece com seus muitos impostos os cofres desse governo.
Mas o que torna esse estardalhaço ainda mais grave, ainda mais revoltante, é saber que todo esse deboche da família, dos trabalhadores, todo esse incentivo à cultura do ódio, toda essa divisão cada vez mais profunda em nosso Brasil, foi patrocinado pelo dinheiro público. Sim, irmãos, com a desfaçatez de um governo que não cumpre com as suas obrigações fundamentais para com o nosso povo, um governo que não educa, que não cuida da saúde, que não oferece segurança, quis fazer daquele momento um momento político, um momento eleitoral, uma campanha presidencial antecipada. Enquanto nossas crianças não têm escolas adequadas, enquanto nossas famílias sofrem com a falta de oportunidades e com a violência. Recursos públicos foram desviados para financiar a profanação de nossos valores mais caros. Isto não é apenas um ataque à fé, é um roubo da esperança do nosso povo. Este não é um fato isolado, mas o sintoma de um projeto cultural que busca desconstruir a identidade de nosso povo. Uma identidade que foi forjada sob o signo da cruz de Cristo. Propõe-se um modelo de família que o Catecismo da Igreja Católica nos ensina a discernir como contrário ao plano de Deus. Uma estrutura familiar desajustada, meus irmãos, sem a referência paterna e materna como alicerces, onde os laços com Deus são cortados e os padrões bíblicos e os ensinamentos da igreja são descartados como antiquados, só pode produzir uma sociedade embaraçada pela esquizofrenia social e o sofrimento existencial das pessoas que não tiveram o direito de assentar suas vidas e fundamentar o seu caráter sobre as virtudes cristãs. A realidade que nós estamos vivendo há tanto tempo no Brasil promove-se uma situação onde não há limites, onde a moral objetiva é substituída pelo capricho individual, onde os filhos e pais fazem o que querem, gerando não a liberdade, mas a escravidão do egoísmo e do pecado. Triste realidade aos nossos olhos. Em contrapartida, a família que a fé nos ensina a valorizar é a família tradicional. É aquela que, resguardada a dignidade e a complementariedade do homem e da mulher, unidos pelo sacramento do matrimônio, gera e forma os seus filhos para a santidade. É o lugar onde os pais, como primeiros educadores, se esmeram na formação humana e cristã de seus filhos, ensinando-lhes pelo exemplo o amor, o respeito, o sacrifício e, acima de tudo, a fé em Deus, que significa também trabalho e honestidade. É esses valores, estes dons que promovem o alicerce de uma sociedade onde homens e mulheres não se corrompem. A corrupção avassaladora que estamos assistindo nesses últimos tempos advém justamente dessa mentalidade medíocre, estabelecida pela Revolução Cultural Marxista, que desconstrói a família, persegue a fé, promove o aborto, promove a ideologia de gênero, promove o estrangulamento da sociedade ocidental. A família que Deus quer é esta família célula mater, ou seja, célula mãe da sociedade, a igreja doméstica, o ambiente onde se aprende a rezar, a perdoar e a viver a caridade. Condenar os ataques a essa instituição que nós estamos vivendo, a esse governo, não é falta de caridade. É, ao contrário, um ato supremo de caridade
para com a sociedade brasileira inteira, que geme e sofre sob a chibata de um desgoverno. O profeta Joel convocou o povo a se reunir, a jejuar e a chorar entre o vestíbulo e o altar, suplicando: perdoa, Senhor, o teu povo, e não deixes que esta tua herança sofra infâmia e que as nações a dominem. Hoje nós fazemos o mesmo. Não podemos nos calar diante da infâmia que estamos vivendo. Não podemos permitir que uma ideologia anticristã domine nossa cultura, destrua as nossas famílias e solapa as instituições da República. O silêncio dos bons é o que permite a audácia dos maus. Nossa penitência quaresmal, nosso jejum e nossa oração devem ser também um ato de reparação por estes pecados públicos que ofendem a Deus e envenenam a alma do nosso povo, sobretudo das pessoas desavisadas. Que a imposição das cinzas sobre nossas cabeças seja para cada um de nós um sinal de nosso compromisso. Um compromisso de conversão pessoal, de rasgar o coração e voltar-se ao Senhor. Mas que seja também um compromisso de testemunho público, que não nos envergonhamos do Evangelho, que o defendamos com coragem e clareza, expondo, meus irmãos, o poder da verdade sobre o matrimônio e a família. Que nosso jejum nos fortaleça no combate contra o espírito do mal, como rezamos na coleta da missa de hoje. Que nossa oração feita no segredo do quarto nos dê a força para sermos no mundo as sentinelas do amanhã que anunciam a luz de Cristo. Ao longo desta quaresma, que a meditação da palavra de Deus, as orações, a via sacra, a frequência aos sacramentos e as obras de caridade que nós faremos em favor dos pobres, dos desvalidos, nos purifiquem e nos preparem para a Páscoa. E que, fortalecidos por esse tempo de graça, possamos responder com a nossa vida a pergunta que os pagãos faziam aos cristãos no início da igreja: onde está o Deus deles? Que possam ver em nossas famílias, os pagãos de hoje, em nossas comunidades, a nossa firmeza da fé, a nossa perseverança viva ao Deus vivo, que é benigno, compassivo, paciente e cheio de misericórdia. Que a Virgem Maria, a Imaculada Conceição, Rainha da Família, interceda por nós e por todo o povo brasileiro, assim seja. Amém.